bem-vindos a mais um episódio de Liderança em Gestão, a série. Esse é o episódio 7, nosso penúltimo episódio, e hoje eu vou tratar aqui com você sobre accountability e protagonismo. Por que você deveria assistir o vídeo de hoje? Porque eu ajudo líderes e equipes a alcançarem o alto desempenho através de um comportamento em gestão. E eu acredito muito que despertando nas pessoas o senso de responsabilidade, os resultados acontecem. Mas para isso a gente precisa de método e o accountability é um desses métodos e eu confio bastante nele. E eu posso te ajudar muito com isso. Já imaginou um bolo sem cobertura, uma casa sem teto ou um carro sem rodas? Já imaginou se isso funciona? Pois então, é esse sabor e essa necessidade de concluir as ideias, projetos, é que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da quarta dimensão do accountability, que é o do it, o faça. Vamos lá? Você já conhece, já passou pelas outras três dimensões: visualizar, o see it, o senso de dono, que é o own it, o solve it, que é o resolva, e agora vem o do it, que é o faça. Esse passo é que torna o accountability possível, ele dá um fechamento no accountability, não apenas para as atividades, circunstâncias ou sentimentos, mas para as realizações futuras, entendem? Então, se você tem alguma dimensão que ainda não entendeu ou que ainda não aplicou antes do do it, você pode até ficar por um tempo na linha, acima da linha, mas não para sempre. Então, sem passar por todas as etapas e chegar no do it ou só fazer o do it, não vai te colocar acima da linha, vai te deixar até um tempo por cima, mas logo começa todo um comportamento de vitimização, entra no ciclo de vitimização e isso não é bom. Então, para o accountability funcionar, ele precisa estar completo, certo? Então, qual esforço que não se concretiza em ação vai deixar faltando? Qualquer esforço que vocês não vão concretizar vai ficar faltando uma parte do accountability, certo? Então, permanecer acima da linha vai pedir de você perseverança e também vigilância. Também pode ser que você assuma os riscos e dê um passo para conseguir o que deseja na vida ou na empresa que você trabalha. A aversão ao risco de fracassar pode ser tão debilitante para algumas pessoas que elas constroem muitos muros entre o solve it e o do it. Então, é somente aceitando o risco que você pode derrubar essas barreiras e fazer dar certo essa nova dimensão que eu estou passando para vocês aqui hoje. E todo o accountability, inclusive. Então, o do it significa abraçar a responsabilidade integral pelos resultados e responder pelos atos que vão promover avanço na direção deles, independentemente de como ou por que você chegou na situação atual. Quer ver um exemplo? Uma empresa precisava fazer uma entrega muito importante dos seus produtos para um cliente em potencial, um cliente que foi bastante trabalhado, bastante desejado para a empresa, para a organização toda. Eles estavam com o produto pronto na data marcada de planejamento, todas as áreas se envolveram completamente na produção e para que acontecesse da melhor forma a produção e a conclusão desse projeto. Eles estavam no dia de colocar nos caminhões os produtos tão animados, eles estavam tão envolvidos naquilo ali, tão comprometidos com a entrega, que eles chegaram a contagiar até mesmo o motorista da empresa, da transportadora terceirizada que ia fazer a entrega dos produtos para o cliente. Aquela pessoa ficou tão contaminada porque esse senso de accountability, ele contamina as outras pessoas também. Então, quando as pessoas estão animadas, as pessoas estão vibrando, aquela vibração contagia as outras pessoas. E esse motorista ficou tão contagiado a ponto de entender que o papel dele também era um papel bastante importante para que a empresa tivesse sucesso para a entrega com o cliente. O que aconteceu? Aconteceu que o caminhão saiu com a carga e pegou a estrada.
Na estrada, o caminhão parou num desses postos de pesagem e na pesagem apareceu que o caminhão estava 225 quilos acima do permitido. O que o motorista podia fazer naquele momento? Quais são as possibilidades do motorista naquele momento? Ele poderia preencher uma série de papelada, buscar uma série de autorizações, assinaturas, coisas de burocracia que precisavam para a liberação então daquele caminhão, o que iria atrasar em um dia a entrega dos produtos. Ele poderia procurar um hotel, passar toda a situação para a empresa e esperar então uma orientação da empresa que dissesse o que ele precisaria fazer para resolver aquela situação. Ele poderia também tomar uma atitude. Ele poderia tentar aliviar o peso do caminhão. Foi a terceira opção que ele tomou. Ele percebeu que se ele tirando algumas coisas de dentro do caminhão que não era a carga, o peso do caminhão diminuiria. Então ele achou na estrada uma pontezinha e viu que ali ele poderia deixar guardado, deixar escondido o para-choque do caminhão, uns galões de água que ele tinha, até mesmo o banco do carona ele tirou. Ele foi tirando coisas que poderiam então aumentar o peso do caminhão que não fosse a carga e deixou guardado ali. Ele correu o risco de quando ele voltasse não encontrasse mais nada, mas ele decidiu correr esse risco. Ele voltou e conseguiu passar com um peso 13 quilos abaixo do permitido para aquela estrada. Passou lá na pontezinha, recolheu o material dele e seguiu a viagem e entregou os produtos no prazo, na data que o cliente esperava receber os produtos. Certo? Percebem a atitude que esse motorista tomou? Ele tomou para si a ideia de solve it e de do it. Ele assumiu, ele encarou os riscos. E isso é ser protagonista dentro do accountability. Ele vai ao encontro de ter uma iniciativa e a coragem suficientes para sair de situações ou mesmo evitar que elas aconteçam. O protagonismo ele está muito ligado ao locus de controle interno. Os protagonistas eles tendem a acreditar que só depende de si mesmos para causar alguma mudança na vida ou no trabalho, enquanto que aqueles que têm um locus de controle externo eles sentem que o seu destino ele está majoritariamente nas mãos de fatores externos e eles passam então a adotar uma conduta muito mais coadjuvante. Para ser protagonista, as pessoas eles buscam então entender a sua capacidade de criar mudanças e de guiar a sua própria vida através do autoconhecimento, criando consciência sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos. O protagonista ele toma a iniciativa e atitudes que vão impactar nos eventos que estão na sua volta e obtém controle da sua própria carreira, enquanto que os coadjuvantes, eles são aqueles que apenas cumprem as suas funções e esperam que a sua carreira avance sem esforços extras. Eles acabam delegando para a empresa a sua carreira e tendem a entrar num ciclo de vitimização quando eles percebem que estão estagnados. Ó dor, ó vida, lembram? O protagonismo, então, é uma qualidade profissional que as empresas gostam e buscam nos seus empregados, pois essas pessoas elas fazem a diferença nas organizações, nas empresas. Como é que age um protagonista? Vamos ver. Ele assume, além de assumir os erros, ele aprende com os erros dele. Ele não para de se desenvolver, ele está sempre buscando seu próprio desenvolvimento, ele faz networking, ele está sempre em contato conhecendo pessoas, ele é autêntico, ele é crível com os valores e ele busca isso também na empresa que ele trabalha. Ele é uma pessoa de atitude, ele é criativo, ele tem ideias ótimas e uma capacidade analítica que ele consegue entender qualquer problema e pensar em situações para resolver esses problemas. Ele é uma pessoa, além de ter essa atitude, essa iniciativa, ele também é proativo, ele assume o controle e a responsabilidade dos seus próprios atos, antecipando problemas e necessidades. Isso é ser proativo. O proativo, ele antecipa as coisas.
e ele foca no que é importante, não só no que é urgente. Ele não é uma pessoa nada acomodada. Continuando, o protagonista, ele deseja, ele quer muito. Você pode se esforçar o quanto quiser para ter atitude e ter a atitude certa e ser bastante produtivo. Mas se não tiver desejo, você vai ter só se desgastado, vai acabar se acomodando, fazendo só o que é necessário. O protagonista também ele coloca significado, porque sentir o que está fazendo tem um valor e vai trazer resultados. Ele reflete muito, ele pensa e se dá conta sobre o que está dando certo e o que está dando errado. E sempre repensando e atualizando as suas estratégias no trabalho como um bom protagonista. Então, quando nós temos uma pessoa assim na nossa equipe, e se o líder é uma pessoa assim, a dimensão do it, ela tende a ocorrer com a maior naturalidade. Mas e se eu não tenho pessoas assim na minha equipe? Se pergunta, o que mais eu posso fazer para atingir esse resultado? Essa é a pergunta. Vamos voltar lá no Solve It para agir como tal. Conhece bem as pessoas que trabalham para ti, procura entender cada uma e tira o que tem de melhor nessas pessoas, do que elas têm de melhor para oferecer para o trabalho, para a tua equipe, para a tua empresa. Assim, eles podem se tornar mais conscientes e comprometidos com os objetivos e passam a perguntar também o que mais posso fazer. Os resultados, gente, é impressionante. Mas qual é o jeito errado de fazer isso, de fazer o do it? É se deixar levar por aquela força que nos puxa para ficar na linha de baixo, aquele comportamento de ficar culpando os outros, se culpando, se vitimizando, desperdiçando tempo, energia, recurso, dando desculpas, ficando confuso, esperando que algum mago vai resolver todas as dificuldades, permitindo que o medo de assumir riscos tome conta e impede que o do it aconteça. E isso paralisa, isso deixa totalmente paralisado, dá espaço para falta de coragem de agir. Uma empresa ela precisa atravessar a dimensão solve it para chegar no do it. E isso vai colocar ela dentro das mais eficientes, das que dão mais resultados. As consequências são de não atingir e de não conseguir melhorar as situações ou obter resultados que deseja, deixando a sensação de ineficácia e de baixa autoestima muito acentuadas. Como ter esperança e ser otimista nesse contexto? De que jeito? Apelar para a resiliência até pode ser, mas será que vai resolver? Se a força está puxando e o ciclo de vitimização está muito forte, a resiliência ela pode tomar um espaço maior, é uma forma de poder sair disso. Se as pessoas aderem a um comportamento protagonista, também pode ajudar muito nisso, porque elas estão usando os seus recursos, nesse caso, o seu recurso de vida. O comportamento coadjuvante ele dificulta muito essa dimensão do do it, porque essas pessoas não assumem os problemas. Eles são mais passivos, eles esperam que a solução venha de alguém e deixam de contribuir, certo? Mas qual é o jeito certo de fazer isso? Primeiro, precisa entender que a sua capacidade de agir vem da vontade de se responsabilizar pela situação e pelo avanço em direção aos resultados. Correr riscos associados à ação. Se você se percebe hesitante em agir, assiste os episódios desde o primeiro e me chama para a gente conversar, certo? A gente pode arranjar pensar em algumas soluções e como colocar tudo isso em prática. Você não está sozinho nessa empreitada, tá? Me chama que a gente pode conversar sobre isso. A partir disso, tenta ficar acima da linha, porque isso mostra que a sua luta para melhorar a sua situação e obter resultados surpreendentes para si mesmo e para os outros está muito presente. Às vezes é necessário voltar para o Solve It
e se valer da resiliência para poder fazer o do it. Esse é um aprendizado que é gerado pelo see it, pelo own it e pelo solve it, para poder chegar até o do it. São essas lições que nós já aprendemos. Assim, vencer a força que puxa para o ciclo de vitimização se enfraquece pela decisão de usar o solve it e o do it apenas apesar dos riscos. Tá? E administrar uma organização, negócios, pessoas e processos é correr riscos, por uma série de motivos, não é verdade? Levanta a mão aí quem nunca se viu numa situação tendo que escolher entre esperar passar e correr risco. A escolha é que indica que liderança você exerce. Por outro lado, também você pode aprender que obter o resultado certo, seja qual for o tipo de desafio, ele acontece somente quando todos assumem aquele senso de dono, o ownership. Como consequência, a empresa toda vai encarar o futuro com mais confiança no processo de desenvolvimento de produto e com a cultura corporativa muito mais fortalecida, guiada para cima, primeiro para cima de tudo pelo sentido de completo accountability. E você, como líder, fazendo história e deixando o seu legado e o seu senso de reconhecimento pelo seu papel como referência no que faz. Você se torna referência naquilo que faz. Percebe? Accountability também é um método poderoso que gera um trabalho colaborativo. Você já deve ter se dado conta disso durante todos os nossos vídeos, né? Imagina você responsável por lançar um novo produto e para isso forma todo um time multidisciplinar e interdisciplinar, que oferece uma visão de futuro a eles e dá condições de trabalho. Imagina o nível de entusiasmo e de motivação dessas pessoas para entregar no prazo não só o projeto, mas também o produto que vai ser lançado. Por outro lado, esse espírito ele precisa estar incorporado na cultura da empresa como um estilo de gestão. Caso contrário, ele pode não ser valorizado todo no trabalho pelo trabalho que foi despendido na empresa. E aí as chances de perder as pessoas por se sentirem desvalorizadas, por ter perdido o seu tempo, é muito grande. E esse não é o tipo de risco que se refere ao accountability. Mas vamos pensar nessa perspectiva. Se você se empenhou, moveu todo o time para o resultado, isso não foi considerado, não foi valorizado pela empresa, qual vai ser a sua atitude? Você pode entrar no ciclo de vitimização, pode até pensar em pedir demissão, ou você pode pensar em aplicar as 4 dimensões do accountability. Não esquecendo que essa estratégia passa pelo feedback, para conhecer o que está acontecendo, qual é a visão do todo, estabelecendo um canal de comunicação eficaz e perguntando o que mais posso fazer. E decidir então sobre as ações e fazer apesar dos riscos. Eu acredito muito que as pessoas possuem dentro de si um poder para superar problemas e obter os resultados que elas desejam. Não, eu não estou falando de autoajuda aqui, mas depende do nível de autoconsciência que se tem e a disposição que se tem de poder também interferir nas coisas. Isso é o accountability nas suas 4 dimensões. E esse foi o nosso episódio da semana. Esse é o episódio 7, o penúltimo episódio. Na próxima semana será o nosso último da temporada. Será mais uma oportunidade que você vai ter de poder aprender como ser dono do seu destino, como ser capitão da sua alma. Então, fica comigo, deixa o seu comentário aqui no vídeo do YouTube ou nas redes para onde você acessou esse vídeo, para a gente conversar mais, para a gente trocar ideias. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos nos encontrar a semana que vem. Obrigada por ter ficado até aqui comigo.